Você veio de um lar cristão, pastor? Então, irmão Rafael, eu cresci num lar cristão, mas eu vou falar desde o início, quando começou a fé na minha família. Meu bisavô, cearense, ele se converteu de 11 filhos, né? Lá o povo nordestino no passado tinha bastante 11 filhos? 11 filhos, e ele foi Eita. o único que se converteu. E quando ele se converteu já adulto, já era casado, era um rezador, né? Lá no Nordeste tem muito esse rezador que reza para as pessoas serem curadas, né? Mas sem ser cristão, né? E aí ele se converteu a Jesus, se torna um pregador. Minha avó, por parte de mãe materna, tinha 12 anos na época. Então, quando ele se converteu, foi toda a família. Foi a minha avó que tinha 12 anos. Hoje, quando nós estamos gravando esse programa, ela está com 101 anos. Em setembro, se Deus quiser, ela vai fazer 102 anos. Nossa, Tá. 101, que 101 bênção. anos. Então, vem meu bisavô, minha avó e vem a minha mãe. Tudo na Como que fé. será o segredo para chegar a 101 anos, não? Ela servindo a Deus desde 12, nunca desviou, nunca afastou, nunca bebeu, nunca fez coisa errada assim nesse sentido, né? Corpo consagrado a Deus, né? Legal. E também uma serva, que é um exemplo para a família, assim, serva de Deus, né? Sempre falamos que a nossa, para as filhas, para os netos, bisnetos, ela já tem tataranetos, é um exemplo Que para a bênção. família. Então, nesse meio termo, eu venho da 4ª geração. Meu bisavô se tornou um pregador, tem igrejas no Maranhão que foi plantada por ele. Até hoje tem igreja lá no Maranhão que ele que começou o trabalho lá. Sua família já veio, né? Já veio nessa linhagem. De pastor. Então eu sou a 4ª geração, mas quando eu cresci lá na igreja, congregando, indo na escola dominical, mas eu não tive aquela experiência com Deus. Porque às vezes você cresce na igreja, igual muitos crescem na igreja, mas o que muda é aquela experiência com Deus. Você tem um encontro com Deus. E aí quando eu tinha mais ou menos 15 anos de idade, aí eu fui para o mundo. Fui beber. Mas por que o senhor foi pro mundo? O senhor foi... Eu senti um vazio. Um vazio, e eu sempre gosto de até falar de um poema russo. Diz que é um escritor russo que falou assim, e eu lembro disso, né? Que ele fala assim, que o homem tem um vazio do tamanho de Deus. Então só Deus pode preencher esse vazio. Então quando eu fui usar as drogas, eu estava tentando preencher um vazio no meu coração. Mas que só ia ser preenchido com Deus. Mas eu estava na igreja, eu não tive uma experiência com Deus, eu fui procurar em outros lugares. Com 15 anos comecei a beber, primeiro comecei Era a o quê? beber. Era amizades que você Amizade. se envolveu? Primeiro a amizade da bebida, que a bebida é a coisa mais fácil que tem, né? Todo lugar tem um barzinho, um barzinho. E aí, mas só que eu creio que isso também tem a ver com uma maldição. Talvez alguns acreditam, talvez outros não, de maldição hereditária ou familiar, porque do parte da minha mãe, como eu falei, a 4ª geração, mas o meu pai era alcoólatra. Quando eu tinha mais ou menos 7 para 8 anos, minha mãe se separou do meu pai porque não aguentava de ele tanto beber, ela amava ele, mas a bebida acabou destruindo o casamento deles. E quando eu estava mais ou menos com 10 anos de idade, ele estava num bar. Antes de entrar no bar, ele discutiu com um cara, brigou com o cara, não sei se ele bateu no cara, mas aí ele entrou no bar para beber. Quando ele estava no bar bebendo, esse cara entrou com um pedaço de pau, de uma madeira, né, e deu uma paulada na cabeça dele. Então, deu 2 pauladas, né, mas a primeira acertou em cheio aqui na cabeça, e aí meu pai foi levado para o hospital e morreu. Nossa, Morreu. ele perdeu seu pai. Sim. Perdi meu pai, ele tinha uns 33 anos. Meu Deus. E eu tinha uns 10 anos. Então ele morreu num balcão de um bar. A bebida já estava destruindo ele por causa de uma violência. Então, uma coisa que eu poderia falar assim, eu não quero nunca entrar na bebida. Porque eu já tinha o próprio exemplo do meu pai, o fim dele. Sim. Mas algo espiritual levou eu para onde? A primeira coisa que eu fui fazer foi beber. Porque o inimigo, tem hora que ele se aproveita da nossa fraqueza, né? Muitas vezes a gente tá na igreja, a gente tem tem Jesus Cristo ali nos cobrindo, só que um momentinho de fraqueza, Satanás ele se aproveita para poder entrar na nossa vida e usar aquilo que ele usou, inclusive, no teu pai, né? Isso. Fala, se seguir o mal, continuar na família, né? O mal e acabar destruindo, porque
comecei a beber e aí a bebida não preencheu o vazio. Aí comecei a fumar maconha e aí a maconha não preencheu o vazio. Você acredita que a morte do seu pai foi algo que mexeu com você e que influenciou isso? Eu também? acho que não mexeu tanto comigo, porque quando ele morreu, a minha mãe já estava separada dele. E eu não tenho já estava separada aqui 3, 4 anos, e eu não tenho lembrança dele. Eu lembro do meu irmão, dessa imagem eu lembro até hoje, quando eu tenho um irmão 4 anos mais novo do que eu, do mesmo pai, que eu tenho outra irmã que é do meu padrasto, que a minha mãe casou de novo. Esse meu irmão, eu lembro que quando eu era pequeno, nós estávamos até lá em São Paulo, lá esperando o ônibus, aí tinha um rapaz vendendo coisa, nem lembro o que ele estava vendendo, e aí ele falou, ô pai, tudo que ele via alguém com bigode, ele chamava de pai. E eu acho que é uma falta que ele sentia. Eu não percebia que tinha uma falta no meu pai, mas eu preciso, algo um vazio que faltava, né? É claro que o pai sempre faz falta, né? Mas eu não percebia isso. E quando eu comecei a beber, eu bebi uma vez tanto que eu dei coma alcoólica. Eu fiquei 2 dias, eu tive que levar para o hospital, 2 dias desacordado, fui para o hospital, tomei glicose e voltei. Aí eu pensei, não, beber é muito ruim, né? Que a ressaca, né? E aí eu comecei a usar maconha. Mas uma coisa vai puxando a outra. Depois foi cocaína, depois crack, depois cola. E aí, quanto mais eu usava as drogas, quanto mais eu me afundava, mais eu sentia o vazio, mais a depressão dava em mim. Eu pensei em me matar. Eu pensava em me matar, mas eu pensava, eu pensava assim, como eu fui criado na igreja, eu tinha na mente, se eu me matar, eu vou direto para o inferno. Então eu não vou me matar, mas eu pensava, vou usar todo tipo de droga que eu misturava, cocaína, maconha, cola, bebida. Lá onde eu morava, todos os bares que tinha, eu ia, fechava um e ia para o outro. Eu lembro até hoje o dono de um bar falou assim, vai embora aí que eu quero fechar o bar. Eu fechava todos os bares que quando fechava um ia para outro para acabar bebendo e junto com os amigos que usavam droga também. Meu Deus. E aí tanto que eu com aquela vontade de matar, eu tenho algumas tatuagens no meu corpo. Eu tenho uma tatuagem aqui da morte, eu desenhei a morte aqui, tenho uma tatuagem da morte, e eu pensava em matar. Um dia, eu peguei um remédio de alguém, né? Esse remédio forte, né? Calmante, taxa preta. Eu amassei ele e pus numa seringa e fui aplicar em mim. Mas como eu não sabia aplicar, né? Eu apliquei de uma forma errada, ele não entrou na minha veia, né? E aí eu acho que isso aí também já foi um primeiro livramento, porque eu não sabia a dosagem que tinha lá. Podia ter dado uma overdose, que era taxa preta, né? Eu amassei, misturei na água e pus já direto na veia. Nossa. E aí eu não soube aplicar, não sei o que aconteceu, não entrou na veia, né? Entrou aqui na pele, não entrou na veia direto pro sangue. E aí eu tinha essa tendência depressiva, brigava muito. Um dia eu estava lá eu fui criado em São Caetano do Sul. Eu nasci em Goiânia, mas com 8 meses de nascido fui morar em São Caetano do Sul, o ABC de São Paulo. E lá tinha um bar que ficava o pessoal da pesada, vendia droga. Aí eu não sei o que eu fiz, o que eu falei, porque quando eu bebia tanto dava uma amnésia alcoólica. Eu não lembrava do que eu fiz, do que eu falei. Uma vez eu briguei com meu primo, nem sei por que briguei. Alguém perguntava por que você brigou com ele, eu bati no meu primo, não sabia nem por quê. E nesse dia, os caras pegaram ele e começaram a me bater, uns 4, 5 caras, e o cara puxou o revólver para me matar. Aí um amigo meu, que era conhecido dele, falou, não, eu conheço ele. E aí me tirou da roda, não, deixa, eu vou levar ele. E eu lembro que quando eu acordei 1 hora que eles conseguiram me tirar, e eu já estava acho que 200 metros do local, eu queria voltar para bater, mas eu não lembro, eu estava na amnésia e de repente veio a consciência. E eu queria voltar lá para brigar, e eu falei assim, mas quem me bateu? Quem eu briguei com quem? Que eu não sabia com quem eu briguei. Que eu tinha apagado a minha mente. Porque eles tinham dado uma garrafada na minha cabeça, e aí eu só vi assim, eu olhei assim, estava o sangue, e sangue assim escorrido, e eles me puxando porque eu queria voltar lá para brigar. E se eu tivesse voltado lá, ele tinha me matado. E, na verdade, o cara tinha puxado o revólver para me matar, e ele esse amigo meu que me tirou do meio da roda lá, que ele era conhecido, né? O cara respeitaram ele.
É um livramento, né? Na verdade, Deus usou ele lá, né? Com certeza, Deus usou verdade. ele. E quando foi a minha conversão, um primo meu, junto com meu pastor, foi meu pai na fé, abriu uma igreja no salão da minha mãe. Quando eu tinha que sair para a rua, eu passava pela igreja, que era o salão, a minha casa era em cima, e o salão embaixo, e a igreja embaixo, onde abriu a igreja, e o meu primo insistindo para mim ir. Eu lembro que 3 dias antes de ir, eu estava usando droga com os caras lá onde eu moro, onde eu morava, né? Agora estou morando em Santo André, mas onde a minha família ainda mora, em Ribeirão Pires, tem um cano de água assim muito grande. Aí caiu o negócio do cara lá, e aí o cara quis me jogar do cano. E aí ele queria brigar comigo. Aí eu fiquei com tanta raiva dele, que eu falei assim, no outro dia eu tinha achado um punhal desse tamanho, um punhal. Eu falei com alguns amigos meus, eu deixei enterrado num lugar lá, e eu falei assim, eu vou chamar ele para usar droga, e quando ele estiver usando aqui, eu vou matar ele. Eu pensei, eu vou matar ele. Mas aquilo lá estava me perturbando, que eu ao mesmo tempo não queria fazer isso, mas ficava, não, você tem que matar, você viu o que ele fez, com aquela vozinha, te humilhou, não sei o quê, você tem que fazer isso. E eu pensava, ao mesmo tempo queria, aquele negócio de humilhou, eu queria matar, mas isso na sexta-feira que eu deixei o punhal enterrado lá, e eu falei, vou chamar ele. Aí no domingo, acho que eu estava com aquela perturbação de matar, de não matar. Aí eu fui na igreja, aí o pastor pregando lá, falou assim, você lembra que você ganhou quando você estava no mundo? O que você ganhou quando estava no mundo? Aí eu fui pensar realmente, em todos aqueles anos que eu fiquei fora da igreja, eu ganhei só sofrimento, dor, aquele vazio no coração. E aí ele falou assim, ele gostava de falar isso, que o meu pastor falava assim, prova de Jesus 3 meses, vê se você achar ruim 3 meses, você pode sair da igreja. E aquela palavra que ele foi falando, eu falei, não, vou receber Jesus no coração. E aí, naquele dia, eu aceitei Jesus e entrou uma alegria muito grande no meu coração. Aquele vazio que eu estava tentando preencher com drogas, com bebida, com prostituição, entrou dentro do meu coração. Eu senti uma alegria muito grande. E até quando eu estava subindo a escada, né, da casa onde eu morava, né, eu pensei, era isso que eu estava procurando. Era isso que eu estava procurando. E aí, essa alegria está comigo até hoje. 30 anos, 31 anos. Glória e vai a ficar Deus. até o final da vida. Faz 30 anos, então. 30 anos. O senhor saiu das drogas. 30 anos. 30 sem anos. nunca ter recaído. E a sua família, como que eles ficavam? Assim, eles tentavam te ajudar? Tentava. Mas só que tem algo que o desviado fala, que eu falei muito, e talvez alguém da sua família está desviado fala isso. Quando alguém vinha falar de Jesus, igual o meu primo quando abriu a igreja, ele vinha falar, eu lembro até hoje, um dia ele foi falar de Jesus, eu falava, eu já sei tudo. Não adianta você vir falar, eu já sei. Porque quando a pessoa vinha falar de versículo, realmente eu sabia versículos. Uhum. Porque eu cresci na igreja, eu cresci na escola dominical. Lá na escola dominical, no meu tempo, tinha competição de versículos, de achar versículo, eu era campeão. Então, quando alguém vinha falar da palavra para mim, eu falei, não, eu já sei, não adianta você me falar, eu já sei. Então, eu já cortava. Então, eles tentavam falar, minha mãe sofria, né? A mãe sofre muito, né? Os familiares. Mas eu estava tão doido que eu não deixava as pessoas falarem. Porque quando falava, eu falava, não, eu já sei disso, eu já conheço. Às vezes, eu terminava até o versículo que a pessoa começasse a falar. Eu lembro que uma vez que eu estava tão assim virado, assim da cabeça, eu não lembro, eu estava meio doido, que eu falei assim, eu vou fazer algo diferente, um corte diferente. Eu tinha mais cabelo do que hoje, né? Que hoje tá um pouquinho. Há 30 anos atrás tinha bastante. Aí eu rapei a metade da cabeça, a metade da barba. Ficou liso um lado e o outro com cabelo e barba. Olha que coisa estranha. O pessoal andando na rua assim, com um lado rafado e outro lado com barba e cabelo. Aí o pessoal... Tanto que quando eu me converti, eu lembro um amigo até hoje, na primeira semana que eu estava na igreja, mas tem algo importante para falar desse testemunho até. Quando eu encontrei um dos meus amigos, ele falou assim, vai ter uma festa lá, vai ter droga, vai ter não sei o quê. Aí eu falei, não, eu sou crente hoje. Aí ele não acreditou que eu era crente, porque eu era meio
Eu era muito ruim, eu falei assim, não, você é crente, você está zoando com a minha cara. E eu chamei a outras pessoas que estavam ali perto que sabia, não, realmente ele está crente. Mas o que eu gosto de falar do meu testemunho, que me libertou, que eu nunca teve recaída por causa, que tem gente que vem para a igreja e fica naquela luta das drogas, ainda sente desejo. Sim. Eu conheci uma pessoa que 3 anos na igreja ainda disse que sentia desejo, ainda tinha aquela luta, e eu nunca tive isso. Mas só que eu tive nas 2 primeiras semanas. Porque quando eu aceitei Jesus, Jesus entrou no meu coração, eu senti aquela alegria que eu falei. Então, durante o dia eu não pensava em droga, não tinha desejo de droga nem nada, mas quando eu dormia, eu sonhava usando, sonhava mexendo com droga. E quando eu acordava daquele sonho, eu ficava meio preocupado, com medo. Falei, será que eu vou cair? Eu me dava medo, porque eu sonhava. Então eu sonhei 1 dia, sonhei 2 dias, sonhei 2 semanas, todo dia sonhando, usando droga. E aí aquilo lá me deixava assim, será, eu acho que eu vou cair, mas só que durante o dia eu não tinha desejo, não tinha vontade. E aí 2 semanas depois eu fui falar com meu amigo, convidar para ir para a igreja. Falei assim, vamos lá para a igreja. E lá na região lá de Ribeirão Pires, quem for lá de Ribeirão Pires sabe, lá na 4ª divisão, lá tem muito mato lá, né? E aí ele falou assim, vamos conversar ali, que tinha uma casa abandonada. E quando nós estávamos conversando ali, ele pegou um pacote de droga, que era o esconderijo dele, e falou assim, você lembra disso? Mostrou para mim, você lembra disso? Aí na hora que ele mostrou para mim, eu falei assim, eu lembro, mas eu falei assim, mas as 2 semanas que eu estou na igreja, fazia 2 semanas, e 2 semanas sonhando, todo dia usando droga. Eu falei assim, 2 semanas que eu estou na igreja, valeu pelos 5 anos que eu estou fora. Quando eu falei isso, começou a queimar meu rosto, aqui do pescoço para cima, até os meus cabelos, que tinha muito na época, começou a queimar. E aí eu pensei assim, eu pensei comigo, não falei na hora, eu falei, será que isso é o poder de Deus? Que eu não sabia, né? Será que isso é o poder de Deus? Que começou a pegar fogo quando eu declarei isso, que as 2 semanas que eu estava na igreja valeu pelos anos fora. E aí eu creio que a partir dali, aquele fogo que eu senti, na época eu não sabia, eu fiquei na dúvida se era o poder de Deus, hoje eu sei que era o poder de Deus. Deus estava tirando aquilo tudo das drogas de mim. É como se eu nunca tivesse usado droga. Nunca senti desejo, nunca tive recaída. E eu já vi depois, estando na igreja, achei na rua já pacote, nunca tive vontade, porque eu creio que naquele dia Deus me libertou e nunca mais sonhei usando nem nada. Houve essa libertação das drogas naquele dia, eu creio.